Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está a Cat Rocks e hoje vamos falar sobre um tema, vamos dizer, sutil, a terapia. Eu tô tentando voltar para o meu canal agora e eu tô começando a sentir um pouco de desmotivação, né? Porque um monte de gente está parando de me seguir porque eu acho que eles nem me reconhecem e não entendem quem que eu sou. E também tem poucas visualizações e eu começo a me perguntar, será que vale a pena mesmo? Será que as pessoas ligam mesmo? Talvez seja melhor já desistir desse sonho e continuar com outras coisas. Mas quando eu me pego pensando as coisas assim, eu começo a racionalizar tudo. Eu paro de catastrofizar e começo uma conversa honesta comigo mesma. Eu acho que a terapia foi uma coisa que me ajudou muito na construção desse diálogo e hoje eu queria compartilhar com vocês 10 coisas que eu aprendi na terapia. Eu entrei na terapia mais de 2 anos atrás e eu entrei como muitas pessoas pensando que, mas eu não preciso dessa coisa, eu só quero fazer algumas melhoras cosméticas, assim. Eu já entendo tudo sobre a minha vida, eu entendo tudo sobre quem que eu sou, e muitas pessoas entram na terapia com esse tipo de pensamento. E com certeza eu estava muito errada, porque tinha muita coisa para melhorar, tinha muitos relacionamentos para sair. Eu nunca me arrependi de ter entrado na terapia. Eu acho que fez grande mudança na minha vida em todas as áreas e muitas coisas que eu tenho hoje em dia eu consegui graças a esse processo transformador e muito bonito. Eu sei que às vezes esse tema de terapia pode parecer um pouco tipo, porque todo mundo agora tá falando, terapia é bom. E com certeza todo mundo sabe que terapia é algo bom, né? Pelo menos a maioria de pessoas hoje em dia, né? Mas eu queria falar um pouco mais sobre as coisas menos evidentes, vamos dizer. Eu queria compartilhar com vocês as minhas experiências, as coisas concretas nas quais eu senti melhora, nas quais eu senti meu crescimento como pessoa, e não na verdade crescimento como pessoa, mas crescimento da minha qualidade de vida, porque antigamente eu tinha muitos padrões assim na minha cabeça que eu acho que envenenavam, digamos, a minha comunicação com outras pessoas, o meu trabalho, a minha arte, o meu relacionamento com a minha família, etc, etc, etc. A primeira coisa importante que eu aprendi na terapia é um princípio: quando te parece, não te parece. Ou quer dizer, quando você comunica com alguma pessoa, quando você está envolvido com alguma pessoa em uma amizade ou relacionamento romântico, qualquer tipo de relacionamento, na verdade, e te parece que está alguma coisa errada, que você está sendo manipulado, ou você está se sentindo mal falando com essa pessoa, ou você está sentindo alguma coisa fora do lugar, sabe? Mas é apenas um sentimento, é apenas digamos, você pode nem ter alguns fundamentos racionais, você pode nem poder explicar o que está errado, mas você está sentindo que é alguma coisa desconfortável. E é muito fácil nesse momento desvalorizar os seus sentimentos e dizer: nossa, mas não está passando nada, eu estou inventando, eu estou viajando, não passa nada, está tudo bem. E isso na maioria das vezes acontece. Mas a coisa é que quando a gente sente algo errado, quando a gente sente que não está confortável, quase nunca é por acaso. E é sempre um sinal que as suas, digamos, barreiras pessoais estão sendo violadas, por exemplo. Então eu acho que quando você começa a sentir esse tipo de coisa, é sempre bom falar com alguém. Com certeza eu recomendaria falar com um terapeuta, mas pode ser amigo, pode ser parceiro, ou pode ser apenas pensar consigo mesmo, por exemplo, tentar escrever no papel, tentar fazer 3 passos para deixar a distância um pouco mais grande, né? E ver o que está acontecendo nesse relacionamento de mais distância. Segunda coisa,
Alguém que critica todo mundo nas conversas com você, provavelmente critica você também, só que atrás das suas costas. Eu não sei se vocês já tiveram tal experiência, mas na verdade eu acho que quase todo mundo teve. Quando você tem aquele amigo que critica tudo, mas tudo assim, tipo, sabe, desde as celebridades, qualquer coisa que eles façam, até os amigos comuns que vocês têm, algumas pessoas com quem essa pessoa até é amiga. E é muito fácil você não reparar que é alguma coisa tóxica, porque de primeira você pode pensar que é um sinal de proximidade entre vocês, porque essa pessoa está te falando as coisas assim muito abertas. Por exemplo, eu já estive em essas ocasiões muitas vezes na minha vida, e em todas essas ocasiões, em algum momento, eu entendia que eu também estava sendo criticada de uma maneira muito dolorosa, só que eu não sabia, e só que em nenhum momento eu, por algum motivo, pensei que também era alvo de criticismo. Mas não é só isso. As pessoas que criticam tudo também costumam ser pessoas com baixa opinião sobre si mesmos, sabe? Que não têm fé em si mesmos. E é uma coisa bastante tóxica para estar perto todo o tempo, porque você também acaba vendo as coisas ruins em aqueles lugares em que não tem, sabe? E eu acho que tem várias maneiras de lidar com esse tipo de pessoas. Eu não digo que você tem que parar de falar com eles de uma vez por todas, mas eu acho que é bom ter um pouco de distância com esse tipo de pessoas, sim. E eu também queria fazer um vídeo separado sobre isso. Na verdade, eu poderia fazer um vídeo separado sobre quase qualquer ponto dessa lista. Se vocês estão interessados, por favor, deixem um like e também escrevam nos comentários, porque esse tipo de tema é algo que me interessa muito. Eu ficaria muito feliz de fazer uma série de vídeos desse tipo. Terceiro ponto, o conflito não é algo ruim e não quer dizer nada sobre o quão bom é o seu relacionamento. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de conflito, que queria evitar conflito com tanta vontade que eu estava disposta a recusar muitas das minhas necessidades, de fazer as coisas que eu não queria fazer, de aceitar as coisas que não eram aceitáveis para mim. Tudo apenas para evitar conflito. E se o conflito começava, eu logo ficava naquela posição de defesa, sabe? De vítima até em algum sentido. E eu queria fazer tudo para parar este conflito o mais rápido possível. Foi só no meu relacionamento com a minha esposa que eu aprendi que o conflito às vezes é até uma coisa boa, e na verdade na maioria das vezes é uma coisa boa. Porque se vocês sabem navegar o conflito de um jeito ecológico, digamos, isso não quer dizer que vocês nunca vão gritar um para o outro, que vocês nunca vão fazer alguma coisa assim baseada em emoções, que vocês nunca vão fazer nenhuma coisa burra. Claro que vocês vão, mas se vocês navegarem este conflito com amor, afinal das coisas vocês vão sair deste conflito com mais informações sobre vocês como um casal. E isso se trata das amizades também. Toda vez que a gente briga, a gente descobre alguma coisa sobre a gente. A gente descobre sobre as coisas que a gente não gosta no nosso relacionamento, ou sobre as coisas que trigueiam uma ou outra, ou sobre os nossos pontos de discordância. E mesmo que no momento às vezes seja difícil, porque você está com muita raiva e com muitas emoções, e você pode estar triste e não querer continuar falando, se você continuar a tratar outra coisa com carinho, mesmo no momento de conflito, você sempre vai ganhar algo a mais na saída deste conflito, sabe? E também é bom entender que nenhum relacionamento funciona sem conflitos. Não é possível.
Antigamente eu morava naquela ilusão que é possível ser uma pessoa bastante boa, exemplar, para construir relacionamentos sem conflitos. Mas, afinal das contas, foi sempre uma mentira, né? Porque se relacionamento não tem conflito, isso quer dizer que alguém de vocês está sendo oprimido em algum sentido, emocionalmente. Alguma pessoa está cedendo, alguma pessoa está oprimindo suas emoções, ou talvez as duas pessoas. E o conflito é, na verdade, um instrumento, uma ferramenta para você construir um relacionamento mais forte. Não é um obstáculo no caminho para um relacionamento mais forte. Isso parece uma coisa muito simples, mas eu levei muito tempo para entender isso. Eu estou muito feliz que hoje em dia eu não me sinto apavorada quando eu e a minha esposa, começamos a ter algum tipo de... não é briga, mas desentendimento, vamos dizer. Coisa número 4. Um relacionamento no qual você sempre ajuda outra pessoa e você não está se sentindo confortável para pedir ajuda. Outra pessoa não te oferece essa ajuda. Nunca é saudável. Eu era aquela pessoa que, para evitar conflitos, para garantir o amor e proximidade, sempre fazia tudo para outras pessoas, mesmo quando eu não podia, mesmo quando eu não queria, mesmo quando eu não tinha oportunidade. Eu fazia tudo, porque eu achava que era a única maneira de ficar grudada a essa pessoa, entendeu? Mas eu nunca pedi ajuda quando eu a precisava. E nem foi uma coisa de, digamos, de ego, né? Quando você é tipo, eu posso fazer tudo sozinha, eu nunca vou pedir ajuda de ninguém. Claro que essa coisa também existe, mas eu acho que no meu caso foi o medo de dar trabalho para outras pessoas. E outras pessoas, muitas pessoas, na verdade, têm tendência de criar uma proximidade muito grande e muito rapidamente em tal tipo de relacionamento. Porque quem não gostaria de ser ajudado todo o tempo? Quem não gostaria de receber carinho, ajuda, apoio, sem ter que fazer nada? É uma maneira muito fácil de conquistar outra pessoa, na verdade. Mas ela vem do medo que a gente não vai ser amada do jeito que a gente é. Apenas porque somos quem somos, não porque somos muito valiosos como amigo ou parceiro, não porque sempre ajudamos, mas porque somos assim, porque somos lindos, maravilhosos, talentosos, etc., sabe? Então, se você está em um relacionamento no qual você sente que você sempre dá energia, ajuda, apoio, e você sente falta dessas coisas, eu acho que tem que pensar um pouco sobre isso e talvez tentar mudar essa dinâmica. Muitas vezes é muito difícil porque a dinâmica já estabelecida não é muito flexível para você mudar, né? Porque você já tem os seus papéis, digamos, nesse relacionamento, mas eu acho que através da conversa e com a ajuda da terapia, se for possível, é sempre realizável você mudar essa dinâmica. Mas aqui tem que ressaltar que é realizável só se vocês dois querem mudar essa dinâmica. Muitas vezes aquela outra pessoa que só recebe ajuda e apoio não quer, porque é uma posição muito confortável, né? Mas aqui você tem que se perguntar, será que eu quero continuar nessa posição? Será que eu quero continuar dando o meu recurso para não receber nada em troca? Eu levei muito tempo para me perguntar isso, e quando finalmente eu tive força e confiança para encarar essa pergunta de verdade, eu respondi que não. Eu saí desse tipo de relacionamento porque não consegui, infelizmente, mudar aquela dinâmica. Eu entendi que as pessoas não me queriam como
amiga em outra qualidade, né? Qualidade mais justa, igual, né? Coisa número 5, não só as suas tarefas de trabalho, de casa, quer dizer, os seus deveres têm que ser agendados, mas também o seu descanso tem que ser agendado. Eu sempre fui uma pessoa que não sabia descansar. Eu, na verdade, até agora eu tenho bastantes problemas com isso. E em algum momento eu entendi que era o seguinte: eu tenho um monte de coisa agendada para fazer, né? Trabalho, outro trabalho, terceiro trabalho, depois fazer um vídeo, sei lá, escrever um roteiro, escrever um capítulo do livro, blá blá blá. Depois chega o final de semana. Por exemplo, eu tenho um dia livre. E o que eu faço? Eu não fico descansando, né, fazendo as coisas que eu gosto, sem pensar no trabalho. Eu posso fazer essas coisas, mas eu vou pensar, nossa, eu poderia trabalhar agora, né? Em algum momento eu percebi que o que me poderia ajudar, na verdade foi o meu terapeuta que me indicou essa maneira, era agendar meu descanso. Tipo, escrever, hoje eu vou ver um filme, ou eu vou fazer nada durante essas 2 horas, ou eu vou navegar a internet, eu vou ver TikTok. E de primeira eu achei, nossa, mas que burrice, para que isso? Eu já sei que eu posso fazer isso, eu não preciso colocar isso na minha agenda. Mas eu percebi que isso, na verdade, muda muita coisa, porque quando você põe isso na agenda, isso já parece fixo, sabe? Parece que você tem direito a isso. E você não passa o tempo todo, o dia todo, naquela tentativa de fazer alguma coisa produtiva, porque você acaba sempre falhando. No final do dia você pensa, nossa, eu poderia fazer tanta coisa, mas eu acabei fazendo nada. E afinal das coisas você nem trabalhou, nem descansou, porque você não podia trabalhar, porque você precisava descansar, mas quando você estava descansando, você estava pensando que poderia trabalhar, sabe? Então essas coisas têm que ser tratadas de um jeito bastante gentil, na verdade. E eu acho que na época de produtividade produtiva, quando a gente vê todos esses blogueiros em todas as redes sociais falando como ser produtivo, como atingir a máxima produtividade. É muito fácil você cair nesse abismo de se culpar o tempo todo, sabe? E eu acho que essa pequena dica de realmente colocar os seus planos de descanso na sua agenda é o primeiro passo para você construir um relacionamento mais saudável com o seu corpo, com a sua mente, com os seus costumes de rotina, né, do dia a dia. Coisa número 6. Pode parecer bastante banal, mas é a ideia que é normal você escolher você mesmo. Quer dizer, às vezes é normal você sair de um relacionamento que não está te fazendo bem, mesmo quando você sabe que essa pessoa vai ficar triste, ou a vida dela vai ficar pior por causa da sua saída, mas você é a pessoa mais importante na sua vida e você tem que pensar em você. E às vezes você tem que fazer escolhas que podem até magoar outras pessoas, mas é a vida, é assim que funciona. Eu não estou dizendo fazer as escolhas que vão magoar outras pessoas de propósito, assim, para magoar mesmo. Mas continuar nos relacionamentos, continuar nos projetos, continuar em grupos que não te fazem bem para continuar parecendo pessoa boa, pessoa decente, pessoa de confiança, não é algo que vai te fazer bem, afinal das contas. E se não vai te fazer bem, qual que é o sentido, sabe? Isso para mim também parece tão simples agora e parece até banal, mas eu acho que as coisas mais simples são as mais complicadas às vezes para a gente entender por causa das coisas que a gente aprende quando cresce, que você tem que ser uma pessoa boa, tem que fazer isso e aquilo, mas na verdade você não
tem que fazer nada que não seja bom para você. Essa é a única regra, essa é a única lei para você ter uma vida cheia de satisfação, de valorização de si mesmo. É muito difícil às vezes fazer isso, porque todo mundo tem medo de parecer egoísta, egocêntrico, né, que só pensa em si mesmo. E com certeza eu não estou falando de situações extremas. Tem que ter equilíbrio nisso, né? Mas eu vejo muitas pessoas que continuam escolhendo alguns relacionamentos, algumas coisas na sua vida em seu detrimento, porque tem medo de parecer pessoas do mal, ou sei lá. Eu fui essa pessoa já, eu acho que às vezes eu continuo sendo essa pessoa, mas eu tento conversar comigo mesma, conversar com meu terapeuta, prestar atenção a esse tipo de pensamentos. Coisa número 7. O seu trabalho tem que ser valorizado por si mesmo, antes de ser valorizado por mais alguém. É também uma coisa que parece simples, que não é nada simples. A gente, quando é especialista em alguma coisa, tem essa tendência de pensar que é muito fácil, porque pra gente é fácil, né? Porque a gente é profissional nisso. Mas para outras pessoas não é. E às vezes você tem que olhar para as coisas que você fez, para as coisas que você está fazendo, mais uma vez, com alguma distância e tentar valorizar isso, valorizar de verdade. Não falar, mas eu fiz isso porque eu tive sorte. Mas eu fiz isso porque não é tão difícil. Eu fiz isso, mas não fiz de forma perfeita. Você já se esforçou e você percorreu um caminho longo para fazer isso. E mesmo que seja imperfeito em algum sentido, porque nada é perfeito, né? Tem que falar obrigado para si mesmo e tem que se agradecer e tem que se valorizar. Muitas vezes a gente acha que mas a gente poderia se esforçar mais. Mas isso não é tão difícil. Mas qualquer pessoa poderia fazer isso. Mas tudo isso são pensamentos muito cruéis em relação a si mesmo, sabe? E quando você pensa isso sobre o seu trabalho, as pessoas nunca vão valorizar o seu trabalho, porque, primeiro, você provavelmente vai colocar o valor, se isso se trata do trabalho de freelancer, por exemplo. Você é um ilustrador e você acha que mas as minhas ilustrações não são tão boas, são coisas de iniciante, eu só levo 3 horas para fazer isso, não é tanto, não é 20 horas, então vou colocar esse valor que é muito pequeno e talvez alguém algum dia queira colaborar comigo. E com certeza você vai achar pessoas que vão colaborar com você com esse valor, mas a coisa é que se você conseguisse se valorizar mais, talvez tenha muitas outras pessoas que colaborariam com você com outro valor maior. E não é só a questão de dinheiro, muitas vezes as pessoas veem esse tema através do dinheiro só, né? Que, mas você tem que colocar o valor grande para outras pessoas verem profissional em você. Isso, na verdade, quer dizer sobre qualquer trabalho. Por exemplo, você escreve música, você escreve livros. Quando você valoriza o que você faz, quando você acredita naquilo que você faz, isso não quer dizer que você não vê imperfeições. Você pode ver imperfeições, mas você não acha que isso é uma catástrofe, você acha que é um ponto de crescimento, né? E quando você começa a fazer isso, outras pessoas também mais te valorizam. É assim que funciona, infelizmente. Muitas vezes a pessoa pode nem ser muito talentosa, mas ela se apresenta de um jeito que outras pessoas acham, nossa, mas parece talentosa mesmo. Isso é uma coisa que também me deixa triste, porque muitas pessoas que não sabem fazer trabalho muito bem acabam sendo famosos, tendo sucesso, etc.,
Mas a coisa mais triste sobre isso é que as pessoas que realmente manjam, normalmente se culpam por tudo e não se valorizam. E as pessoas que não manjam não têm esses problemas. E é muito triste de ver. Coisa número 8. Apoiar alguém é uma arte também. É um trabalho em algum sentido. Então, primeira coisa, se você não está se sentindo com recurso suficiente para apoiar alguém, você sempre pode dizer que você não está capaz de fazer isso agora. E isso é normal. Voltamos para aquele ponto que escolher você mesmo é normal. Eu não estou falando sobre situações extremas, quando, por exemplo, você tem seu melhor amigo e, por exemplo, o parente dele acabou de morrer e ele está em prantos, ele está precisando muito de ajuda e de apoio e você fala, eu estou muito cansado por causa do meu trabalho, então não vou te apoiar. Claro que não. Mas às vezes os nossos amigos querem bater um papo mesmo, sabe? Reclamar um pouco. E se você não está com força suficiente, com recurso suficiente ou com vontade mesmo para interagir, para dar o seu recurso, a sua energia, você sempre pode escolher você e dizer, olha, eu sinto muito que isso está acontecendo com você, mas eu não estou em momento bom para falar com mais profundidade agora. Se você quiser, a gente pode falar amanhã ou depois de amanhã, alguma coisa assim. E segunda coisa, apoio também é diferente. Às vezes, quando a gente acha que apoia outra pessoa, começa a falar de si mesmo, por exemplo. Por exemplo, a pessoa nos fala, isso aconteceu comigo, imagina. E a gente não começa a falar sobre o tema, mas começa a dizer algo do tipo, isso também aconteceu comigo, mas vai ficar tudo bem, não faz mal, não tem nada de horror. E a pessoa naquele momento não quer ouvir isso, a pessoa naquele momento quer provavelmente se concentrar naquilo que passou com ela, não naquilo que passou com você. E também as coisas do tipo, vai ficar tudo bem, não fique triste, às vezes não funcionam porque, por exemplo, a pessoa pode estar em depressão. E quando a pessoa está em depressão, as coisas tipo, não fique triste, parece como se você falasse para pessoa com perna quebrada, tipo, não sinta dor, sabe? E nesse momento você pode perguntar, Kátia, mas então, o que eu faço se isso não é ok, isso não é ok? Como que eu apoio outra pessoa? Tem uma ferramenta maravilhosa que eu sempre uso. Quando alguém puxa uma conversa comigo falando que aconteceu alguma coisa que deixou essa pessoa triste, eu costumo perguntar, olha, eu sinto muito, como que você quer que eu te apoie? Você quer alguma opinião? O que é muito importante, porque não todas as pessoas querem sua opinião quando eles partilham alguma coisa. Às vezes eles apenas querem compaixão. Só isso. A opinião não foi pedida, entendeu? Então eu pergunto, você quer minha opinião? Ou você quer que eu te apoie apenas assim, tipo, fale algumas coisas de apoio, só isso? Isso sempre funciona. E as pessoas sempre me agradecem por essa pergunta, e eu acho que é algo que facilita muito a comunicação para todo mundo. Então, a próxima coisa número 9, é algo bem revolucionário para mim. Quer dizer, foi revolucionário no começo da minha terapia, porque eu nunca pensei nisso, eu nunca sabia disso, eu nunca... sei lá, eu nem ouvi falar disso. Mas esse ponto é o seguinte, sentir raiva é normal. Raiva é um sinal muito importante do nosso corpo, da nossa cabeça, que as nossas barreiras pessoais estão sendo violadas, por exemplo. A gente cresce numa ideia que sentir raiva é também uma coisa de uma pessoa má. Mas eu não estou dizendo agressão, eu não estou dizendo que ser agressivo, por exemplo, é bom, que bater nas pessoas é bom, claro que não. Mas sentir raiva quando alguém, por exemplo, está te tratando de um jeito injusto,
é uma coisa normal e responder esse sinal também é importante. A raiva é uma das emoções mais indispensáveis, mais valiosas na nossa vivência. Na verdade, essa emoção nos ajuda a fazer muita coisa, a continuar trabalhando, continuar fazendo alguma coisa, continuar conseguindo alguma coisa, algum sucesso na nossa vida. Essa emoção também nos ajuda a entender que alguém está nos tratando do jeito que não precisava tratar, sabe? Então, eu tinha muitos problemas com essa emoção, eu quase não sentia raiva, eu não tinha contato com a minha raiva. Então, quando eu comecei a sentir raiva, foi muita raiva, de uma vez. E o meu terapeuta ficava muito feliz porque ele sabia que era um sinal bom. Mas eu não ficava nada feliz porque eu não sabia o que fazer com toda essa raiva. Mas aos poucos ela foi diminuindo. Eu comecei a conhecer ela, entender como ela funciona, entender como eu posso trabalhar com ela, entender quando ela me sinaliza sobre algumas coisas, quando ela me ajuda. E hoje em dia, quando eu sinto raiva, é uma emoção no qual eu busco muito recurso, sabe? Eu não sei se tudo que eu estou falando é entendível para vocês, porque eu também estou bastante cansada e eu não tenho certeza que todas as minhas ideias sejam claras, mas eu espero que não tenha nenhumas ambiguidades, nenhuns equívocos e vocês entenderam o que eu quero dizer. A última coisa, a coisa número 10, eu vou dizer com qual, digamos, ideia eu entrei na terapia. A primeira coisa que eu disse no nosso primeiro encontro, o meu terapeuta me perguntou: olha, qual que é o seu, vamos dizer, o maior problema que você quer resolver na terapia? E eu falei: eu quero que os meus pais me aceitem. E ele disse: olha, mas você sabe que você não pode mudar o comportamento dos seus pais, você só pode mudar a sua atitude, né? Eu fiquei: nossa, nunca pensei nisso. E depois eu falei: eu também sinto muita ansiedade sem qualquer razão. Eu quero parar de sentir essa ansiedade. E ele me disse: olha, não existe tal coisa como ansiedade sem razão. Sempre tem razão, só que você não sabe qual é. E a gente pode descobrir. E eu também fiquei: nossa, como assim? Para mim fazia era completamente lógico que existia ansiedade sem razão. Enfim, acabou que eu descobri muitas coisas muito longe daquilo que eu pensava no primeiro encontro. Eu trabalhava com coisas que não tinham nada a ver com aquelas ideias que eu apresentei naquele primeiro encontro. E agora, chegando ao 10º ponto da minha lista, a separação dos pais não é mudar eles, ou parar de sentir raiva ou tristeza quando eles fazem alguma coisa que nos deixa tristes, ou quando eles falam alguma coisa dolorosa. Não é isso que se chama separação. Eu antigamente pensava que era isso, mas na verdade a separação é a sua capacidade de perdoar os seus pais, a sua capacidade de perdoar tudo o que eles fizeram no passado, tudo o que eles continuam fazendo hoje, e a sua capacidade de interagir com eles apesar de tudo isso, e a sua capacidade de manter esse amor e esse carinho no seu coração em relação a seus pais, apesar de todos os erros que eles cometeram quando você era criança, adolescente ou até adulto já. Eu antigamente levava muitas ofensas, sabe? Foi muito pesado, foi um peso enorme no meu coração que eu levava todos os dias. Eu não sei como isso aconteceu, mas no processo de terapia, depois de descobrir tanta coisa sobre mim, sobre o mundo, sobre as pessoas que me rodeavam, em algum momento eu simplesmente me livrei dessa carga, desse fardo, porque não vai mudar nada, né?
tem algumas coisas nas quais os meus pais sempre vão ser assim. E eu só tenho uma escolha: parar de interagir com eles ou continuar gastando a minha energia com isso, com as tentativas de mudar eles, que são completamente irrealizáveis, ou aceitar eles como eles são. Porque muitas vezes a gente quer que os nossos pais nos aceitem e não pensa que também precisamos aceitar eles do jeito que eles são. É uma coisa muito, digamos, não é muito fácil de encarar essa ideia, mas quando eu cheguei nela pela primeira vez, na verdade foi um alívio para mim. É isso, gente. Eu acho que eu falei tudo o que eu queria. Desculpa, tá, se eu não fui concisa ou não fui clara em alguns momentos. Eu realmente tô bastante cansada. Eu consegui novo trabalho e essa semana foi minha primeira nesse novo trabalho e foi bastante nervoso para mim porque, né, é sempre assim quando você começa a fazer alguma coisa nova, ainda mais que é um campo em que eu não trabalhei antes, é um marketing. E eu quase que não fiz vídeo essa semana porque não estava conseguindo, mas hoje é sexta e eu sentei aqui para gravar rapidinho, não foi rapidinho porque eu não consigo falar pouco. Eu não estou muito contente porque eu acho que eu falei muita coisa errado no sentido de meu português, mas tá tudo bem. Pelo menos eu consegui fazer alguma coisa para alegrar vocês. Eu espero que alegrei, né? Espero que tenha alegrado. Enfim. É tudo, gente. Por favor, botam seu like. Pelo amor de Deus. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com os seus amigos. Eu ficaria muito grata, porque realmente tá foda no meu canal. Tá muito difícil. As pessoas estão parando de me seguir. Eu tô triste. Às vezes eu fico triste por causa disso, mas eu quero continuar mesmo assim. Então, se vocês tiveram a oportunidade de me apoiar de algum desses jeitos, botar um like, se inscrever se vocês não estão inscritos, mandar para alguns amigos seus, eu ficaria muito feliz e muito grata, de verdade. Eu sou Kátia, eu moro na Rússia ainda. Algum dia eu vou morar no Brasil. Eu não sei por que eu não falei isso no começo do vídeo, mas tudo bem. E eu mando um beijo enorme para vocês e um abraço apertado. Eu espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa. Tenham um bom final de semana e se cuidem. Onde está a graça? Onde está a graça? Onde está a graça? Onde está a graça? Onde está? Vou mostrar agosto para vocês. Agosto, agosto, agosto. Agosto, agosto, agosto. Oi, tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem com você?